Senhoras e senhores moradores e moradoras de Nova Vitória, de toda a nossa região, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, desejo boa noite a todos. Eu já subi por algumas vezes nessa tribuna e comentei com vossas senhorias, com a população em geral, que iria apresentar um projeto de emenda à lei orgânica que tratava sobre os cargos em comissão da Prefeitura de União da Vitória. Pois bem, o projeto já está pronto, vou apresentá-lo na quinta-feira, junto à Secretaria desta Casa de Leis, e o projeto trata do seguinte: como todos sabemos, o artigo 37 da Constituição Federal, ele trata dos princípios da administração pública. Ali estão descritos o que e quais são os princípios que regem toda a administração pública em nosso país. Lembramos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. O mesmo artigo segue-se dizendo que para ocupar um cargo público necessários concurso. E lá, no inciso 5º do artigo 37, a redação atual é esta: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. No município de Nova Vitória, tal regra constitucional, que tem a eficácia contida, nunca foi regulamentada. Hoje, por exemplo, se nós pegarmos os cargos em comissão, como é explicado na Constituição, não podemos confundir função de confiança e cargos em comissão. Cargos em comissão são aqueles nomeados livremente pelo prefeito municipal, independentemente ou não de concurso público, mas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Os cargos em comissão são regidos pelo regime geral da Previdência Social, INSS, e não pelo Estatuto Público Municipal, o Fundo Municipal de Aposentadorias, como nós conhecemos. A função de confiança aqui na Vitória, nós conhecemos como FG, função gratificada, que são exclusividade de funcionários públicos concursados, ou seja, os efetivos. Contudo, a própria Constituição já coloca que, mesmo os cargos em comissão, tem que ter um mínimo de funcionários efetivos nomeados. Hoje, eu mandei um requerimento para o município, salvo engano, no mês de março, mas 90 dias depois eu recebi a resposta de quantos cargos são. Nessa resposta venho dizendo que são 103 cargos em comissão no município de Nova Vitória, 103 cargos no município de Nova Vitória, 102 ocupados, um não estava ocupado. Pela relação que me passaram, se eu não tiver erro, são 16 cargos de secretários ou com vencimentos equiparados a secretários, 27 diretores, 40 coordenadores, 16 supervisores e 4 supervisores 2, que são aqueles de manutenção. A Constituição fala da prevalência dos funcionários públicos concursados. Contudo, desses 103 cargos em comissão, apenas 15 são preenchidos por funcionários concursados. Então, nós temos quase 90 que não são. Depois desse requerimento, devido à instabilidade financeira, alguns cargos foram exonerados. Até o projeto de lei
desculpa, projeto de emenda à nossa lei orgânica, prevê isso, uma proteção também a essas pessoas. Porque, infelizmente, essas pessoas também que exercem esses cargos em comissão, pensam às vezes que vão ficar 4 anos dentro de uma administração. E a gente vê durante esses 4 anos, quantas exonerações tem, e essas pessoas também têm família, têm filhos para sustentar, fazem empréstimos, e de uma hora para outra, da noite para o dia, perdem seus empregos, sem direito a fundo de garantia, sem direito a 30 dias, sem direito a nada. Então, nós precisamos proteger também essas pessoas. E a proteção maior é essa, é criar uma lei já falando, dizendo quais são os requisitos. O Tribunal de Contas do Paraná já enviou para essa Câmara, e nós aprovamos há poucos dias, uma lei parecida, dizendo o que eu estou falando aqui, falei várias vezes, desde 2013 nessa tribuna, obrigando, ou sugerindo, no caso, o município a enviar a esta Casa de Leis um projeto exigindo que o controlador do município fosse um cargo concursado, um cargo efetivo. E vai acontecer, ano que vem, ou 2 ou 3 anos, no Brasil inteiro essa situação. De todos os municípios, estados da federação, serem obrigados a nomear um número maior de funcionários efetivos. Por 2 questões. Questão técnica, e a segunda questão, a questão da economia. Economia aos cofres públicos, porque o funcionário já tem o seu salário. E também devemos colocar, não devemos esconder de ninguém, a questão política. A questão política. Porque hoje você pega um Congresso Nacional com 30 mil funcionários, para atender pouco mais de 600 congressistas, são 513 deputados federais e 81 senadores, é um absurdo, é um abuso. O problema está lá em cima, mas existem problemas aqui embaixo, que nós podemos sim começar a arrumar a partir da nossa casa, a partir do nosso município. E isso não é dessa administração. Todos aqui sabem que isso vem de anos. Toda campanha eleitoral, toda eleição, são feitas reuniões com os sindicatos dos funcionários públicos, reuniões com as associações de representantes, e falam para os funcionários que eles terão mais espaço, mais nomeações, mas infelizmente isso não ocorre. Então, como é um projeto de emenda à lei orgânica, ele não passa pelo crivo do Poder Executivo, é o Poder Legislativo que vai tomar a decisão. Mas, na lei orgânica, eu também não tenho a capacidade postulatória de apresentar tal projeto de forma isolada. Eu necessito de assinatura de pelo menos 1/3 dos vereadores dessa casa. Hoje, como tem que arredondar para cima, são necessárias 5 assinaturas. Eu já conversei com o vereador Carlos Romeu Bueno, que também possui um cargo efetivo, concursado, com o vereador Altair Guassuano, e o vereador Gilmar Jarenchuk, que também é funcionário efetivo do município. Conversei com eles antes porque eles são do PMDB, do mesmo partido. Mas eu sei que todos os vereadores vão tomar decisão, não vão tomar decisão de forma política, vão verificar o projeto, e se entenderem que o projeto traz boas soluções, podem, se assim o quiserem, assinar junto. Se não entenderem que traz boas soluções, podem propor emendas. Toda emenda, sempre, se for para melhorar o projeto, é bem-vinda. Então, o projeto fala o seguinte: acresce o parágrafo 4º ao artigo 86 da Lei Orgânica Municipal. Eu falei do artigo 37 da Constituição, o artigo 86 da nossa Lei Orgânica é o caput dele, pelo menos, é o mesmo do 37 da Constituição, que fala dos princípios da administração pública, mas sem o da eficiência, que é um princípio mais atual dentro da administração. E a nossa lei orgânica é um pouco mais antiga.
Então, acresce o parágrafo 4º ao artigo 86 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 4º no artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, que terá a seguinte redação. Parágrafo 4º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, os concursados, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, observadas as seguintes regras gerais. A quantidade dos cargos em comissão, esses de livre nomeação, não poderá superar a 8% do total de ocupantes em cargos efetivos. Por que é necessário colocar uma barreira no número de cargos? Isso eu acho que não vai ocorrer, mas pode ocorrer de eventual prefeito que quiser aumentar o número de cargos de confiança, comissão fora do município, ele aumenta o total de cargos de comissão. Hoje são 103 e pode aumentar para 200. Daí seriam 100 nomeações que não eram necessários ser funcionários públicos municipais e ficaria a mesma situação. Por isso que é necessário vincular, já existe emenda no Senado Federal, com esse objetivo, emenda à Constituição, vinculando a 10%. A 10%. Aqui é 8%, porque cada município tem a sua peculiaridade. E a nossa situação peculiar hoje, o 8% vai dar mais do que tem hoje. Hoje tem 103. 8% vai dar 106. 106. Então, eu não faço nenhuma interferência no Poder Executivo. Nenhuma. Ele vai ter os cargos à disposição. O prefeito vai ter esses cargos à disposição que nem tenha 5, 10, 15, 20 anos. A situação é que, pelo menos metade, sejam preenchidos por funcionários públicos municipais concursados. Agora vem essa parte. B. No mínimo, a metade dos cargos em comissão deverá ser preenchida por servidores ocupantes de cargo efetivo no município. E C. No cálculo do número previsto nos incisos A e B, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a 1, se igual ou superior. Existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Senado Federal, apresentada pelo senador Aécio Neves. O senador Aécio coloca o número de 10%, limitando 50% a obrigação do governo federal nomear funcionários públicos concursados. Ele cita toda essa situação da Petrobras, a Lava Jato, que o próprio Paulo Roberto Costa, que foi condenado na Operação Lava Jato, disse que desde o governo Sarney até hoje, no de Dilma Rousseff, afastada recentemente, o apoio político sempre foi o principal para chegar a uma diretoria. Apoio político e não técnico. Isso o próprio Senado Federal já percebeu e apresentou uma emenda. O problema é que no Brasil, entre 500, 600, 700 mil cargos de confiança, já teve pressão. E existe emenda a essa PEC, aumentando para 30%. Para 30% o número de cargos de confiança. Se o Leandro da Vitória fosse aplicar isso, 30% no número de cargos de confiança, passaríamos de 100 para 400. Ou seja, a situação seria bem pior. É por isso que nós temos que tomar uma atitude. E como trata-se de interesse local, nós não podemos jamais aumentar o número constitucional, mas sim poderemos diminuir a percentagem constitucional por ser uma questão de interesse do povo, economia para o povo e proteção, tanto para aqueles que são nomeados 1, 2, 3 meses e são mandados embora, como para o funcionário público municipal concursado que está lá há diversos anos por méritos através de um concurso público. Não que todo comissionado não tenha mérito, a gente sabe que existem pessoas, sim, que estão trabalhando no serviço público que têm, sim, seu mérito, têm capacidade administrativa, têm a capacidade gerencial. Contudo, nós temos que reduzir e muito esse número de pessoas. Então é isso, pessoal, peço o apoio dos nobres colegas. O projeto estará quinta-feira de manhã na secretaria desta casa e precisamos de 5 assinaturas para projeto entrar em tramitação e 9 votos para ser aprovado.
Me despeço de Vossas Senhorias e desejo uma boa noite a todos.